começar, gente? Então, hoje a gente tem a segunda aula sobre semicondutores. Deixa eu muito rapidamente revisar o que a gente viu na aula passada, apesar de que a gente não vai usar muito do que a gente viu na aula passada na aula de hoje. A gente começou falando um pouco sobre a história dos semicondutores, né? Passar por isso rapidamente. O que distingue os semicondutores dos metais, por exemplo, é a dependência com a temperatura, a dependência da condutividade com a temperatura. Nos metais a condutividade diminui com a temperatura e nos semicondutores é o contrário. E o que importa, na verdade, no caso dos semicondutores, é que a densidade eletrônica aumenta com a temperatura e a gente vai ver hoje também aumenta fortemente com a concentração de impurezas no sistema, né? Isso que causa a dependência tipo exponencial que a gente viu como uma dependência ativada termicamente, né? Da densidade eletrônica com a temperatura. Deixa eu pular isso aqui rapidamente. A gente viu também a estrutura cristalina, né, que a maioria dos semicondutores tradicionais eles se cristalizam nessa estrutura ou do diamante ou zinc blende. A gente viu que isso estava relacionado com a forma de coesão, que era ligações covalentes ou parcialmente covalentes. Os principais semicondutores tradicionais são da coluna do grupo 4, silício e germânio, e também os 3,5, o 2,6 também tem alguns. A gente viu que existiam semicondutores de gap direto e indireto, isso era importante no que se refere às propriedades ópticas, né? As propriedades, os materiais de gap direto, que são aqueles onde o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução ocorrem no mesmo ponto K. Eles são emissores de luz melhores do que os de gap indireto. Tá? O que mais? Depois a gente calculou, a gente fez o cálculo da densidade de portadores. Desculpa, antes disso a gente falou um pouco sobre excitons, né, que são um par ligado ao elétron-buraco, vimos isso. E a gente, depois no quadro branco aqui, a gente calculou a estatística de portadores, quer dizer, a densidade de elétrons na banda de condução e a densidade de buracos na banda de valência, né, densidade de elétrons N e de buracos P como função da temperatura e do potencial químico. E, enfim, acho que foi mais ou menos aí que a gente terminou a aula passada, tá bom? Alguma dúvida aí sobre a aula passada? Então, até a aula passada a gente falou de semicondutores intrínsecos, né? São aqueles semicondutores puros, sem impurezas. E hoje a gente vai ver como as impurezas, quer dizer, átomos que não são átomos da rede cristalina original, como é que a introdução dessas espécies atômicas pode modificar as propriedades eletrônicas do semicondutor. Em particular, como ela modifica drasticamente a densidade de portadores de carga, seja a densidade de elétrons, seja a densidade de buracos. Bom, a gente viu na aula passada isso aqui, né? Para semicondutores intrínsecos, a densidade de, digamos, elétrons, ela era proporcional a esse fator, menos a energia do gap sobre 2kBt. Se você faz a conta para um semicondutor típico com o gap igual a 1 elétron-volt, né, a temperatura ambiente a gente vai ter elevado a menos 20, quer dizer, 10 a menos 9 elétrons por unidade de volume, por centímetro cúbico ou por metro cúbico. Tá? Então, isso aí quer dizer, não é essa, não necessariamente nessas unidades, tá? Mas isso aqui é um número muito pequeno. Semicondutores intrínsecos eles têm uma densidade de portadores muito baixa porque o gap é muito maior do que kBt. Então a probabilidade de você excitar um elétron da banda de valência para a banda de condução é de fato pequena. Tá? Então toda a graça de você estudar semicondutores é que você pode aumentar drasticamente a densidade colocando impurezas. Tá? E não linear, quer dizer, não é proporcional. Se eu pego uma concentração, por exemplo, de 1 átomo de boro para 10 a 5 átomos de silício, eu aumento a condutividade por um fator de 1000. Tá? A gente vai ver como é que isso acontece. Isso eu já mostrei esse gráfico na aula passada e também ilustra a mesma coisa. Tá? Então aqui, em vez de condutividade, é resistividade. Esse é um gráfico que está no Ashcroft, no caso de germânio dopado com antimônio. Tá?
cada uma dessas curvas, então isso aqui é resistividade como função de 1 sobre T. É a mesma coisa, aquele comportamento termicamente ativado, só que em vez de olhar para a condutividade, eu estou olhando para o inverso dela, para a resistividade. Então essa escala é logarítmica, então eu vejo linhas retas aqui, refletem aquele comportamento termicamente ativado como função de 1 sobre T. Mas repara que cada uma dessas linhas corresponde a uma concentração de antimônio distinta. Não dá para ver direito, mas eu vario aqui a concentração de antimônio, eu acho que em 3 ordens de magnitude, e aqui também a cada 10 pula por um fator 100 de um tracinho para o outro. Então você varia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ordens de magnitude a resistividade, né? Apenas com a dopagem. Então, isso a grande o interesse, a importância dos semicondutores está no fato de que você da possibilidade de você dopar, de você com impurezas e com isso alterar drasticamente a condutividade deles. Bom, tem 2 tipos de impurezas. Achei que você ia passar, desculpa. Tem 2 tipos de impurezas dopantes que são doadoras e aceitadoras. Qual a diferença entre elas? Vamos olhar primeiro as impurezas doadoras. Tá? O caso típico é um átomo de impureza do grupo 5 num cristal do grupo 4. Por exemplo, se eu tenho um cristal de silício e eu substituo um dos átomos de silício, esse aqui no meio dessa figura, por um átomo de arsênio. Bom, o arsênio está na coluna 5 da tabela periódica e o silício está na coluna 4. Tá? Então, o arsênio ele tem 5 elétrons de valência, enquanto o silício tem 4 elétrons de valência. Os 4 elétrons de valência do silício eram suficientes para eles fazerem as 4 ligações covalentes com seus vizinhos, como a gente viu na aula passada. Tá? Isso aqui é esquemático, né? Eu estou fazendo um desenho no plano, mas a gente sabe que a estrutura não é planar, ela é tridimensional, né? Mas enfim, é só para esquematizar cada átomo de silício com 4 vizinhos e com 2 elétrons por ligação química, fazendo ligação covalente com os vizinhos mais próximos. Tá? Agora, o que acontece quando eu ponho um átomo de arsênio? Ele vai ter os 4 elétrons do silício para satisfazer essas ligações covalentes, mas vai sobrar um elétron. Tá? Vai ficar um elétron sobrando aqui, que não vai fazer ligação covalente com os átomos de silício. Os átomos de silício vizinhos. Então você poderia inicialmente pensar que esse elétron ele não estaria, entre aspas, preso nas ligações químicas e estaria mais ou menos livre para se propagar pela rede. Mas não é quase isso, não é bem assim. Por quê? Porque além de ter um elétron a mais, o átomo de arsênio tem um próton a mais em relação ao átomo de silício, certo? Então você fica com um centro de carga positiva aqui, né, em comparação com os átomos de silício, e que efetivamente faz com que você tenha um sistema aqui que é análogo a um átomo de hidrogênio. Tá? É um centro de carga positiva, que faria o papel do próton, e um elétron que fica agora preso a esse centro de carga positiva, como um átomo de hidrogênio. Tá clara a ideia? Tá? Bom, ele fica preso ali, mas vamos ver qual é a energia de ligação dele. Né? A gente vai chegar à conclusão que, de fato, essa energia de ligação ela acaba sendo muito menor do que a energia do gap. Né? Então fica mais fácil para você, usando temperatura, promover esse elétron para a banda de condução, ou seja, desprender esse elétron do átomo de arsênio, e aí sim ele ficaria livre para conduzir. Tá? Essas são as impurezas doadoras. Tem um outro tipo, como eu falei, que são os aceitadores. Os aceitadores é o contrário. Em vez de eu colocar aqui um átomo do grupo 5, eu coloco aqui no silício um átomo do grupo 3, como o boro, por exemplo. Tá? E aí eu tenho um elétron a menos. Tá? É meio difícil a gente pensar nessa situação, mas é completamente análogo a esse caso. Tá? O que eu faço agora? Para satisfazer essas 4 ligações químicas, eu precisaria de 4 elétrons, mas o boro só tem 3. Tá? Então ele tira um elétron da banda de valência e causa um buraco na banda de valência. Tá? Então esse buraco, que é uma partícula de carga positiva,
de forma análoga a esse caso aqui, também fica orbitando em torno de um centro de carga negativa, que é a impureza do boro, que tem um próton a menos que o silício. Tá? Então é a situação inversa dessa aqui. Aqui eu tenho um elétron, carga negativa, orbitando em torno de um centro positivo de carga, e aqui eu tenho um buraco, que é carga positiva, é preso a um centro de carga negativa. Tá claro isso? Então esses são os dois tipos de impureza que a gente tem. Bom, vamos calcular a energia de ligação desse elétron, nesse, entre aspas, átomo de hidrogênio. É o chamado modelo hidrogenoide, né? É muito parecido com o que a gente fez na aula passada com os éxitos, tá? Só que é até mais fácil um pouco. No caso dos éxitos, eu tinha um par elétron-buraco, e eu tinha massas efetiva do elétron, massa efetiva do buraco e uma massa reduzida do par elétron-buraco, e eu pegava aqueles valores de massa e também a blindagem dielétrica da interação coulombiana e jogava aqui na expressão da energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio para calcular a energia de ligação. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, tá? Então essa aqui é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio mesmo, né? Onde isso aqui é a massa do elétron, ou melhor dizendo, a massa reduzida do par elétron-próton. E aqui é a quarta, é porque eu tenho uma interação coulombiana no vácuo, tá? Para achar a correspondência com o caso que eu estou querendo calcular agora, quais as substituições que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir a massa do elétron pela massa reduzida, e aí vai depender, né? Se for elétron na banda de condução, é a massa efetiva, do elétron. Se for buraco, aceitador na banda de valência e doador na banda de condução. Então, se for impureza aceitadora, é a massa efetiva do topo da banda de valência. Se for impureza doadora, é a massa efetiva do fundo da banda de condução. Tá? Então eu substituo aqui. E também a interação coulombiana, E ao quadrado, eu substituo por E ao quadrado sobre a constante dielétrica. Tá? Então eu tenho que corrigir o meu 13,6 eletronvolts por esse fator. A razão entre a massa efetiva e a massa do elétron. E colocar a constante dielétrica ao quadrado aqui no denominador. Tá bom? Quando eu faço isso, o resultado são valores da ordem de 1000 eletronvolts e não mais dezenas de eletronvolts, como era no átomo de hidrogênio original. Então, aqui no caso de doadores, né? Impurezas doadoras tanto em silício como em germânio, impurezas de fósforo, de arsênio e antimônio, todos eles são elementos do grupo 5 da tabela periódica. E aqui são valores experimentais em 1000 eletronvolts da energia de ligação desse elétron extra, né? 45, 49, 39. E essa teoria simples que eu mostrei para vocês dá um valor de 30 que independeria da espécie atômica. Quer dizer, repara que aqui não entra nenhuma informação sobre se o átomo é do fósforo, arsênio ou antimônio, né? Então, o que importa é só a massa efetiva da banda de condução. E a mesma coisa para germânio, 12, 12,7, 9,6, e aqui o valor teórico nessa teoria simples. Está bem próximo, tá? Claro, tem maneiras de você sofisticar essa teoria, né, e incluir alguns elementos que vão distinguir se a impureza é de um tipo atômico ou do outro. Mas assim, é só para mostrar que mesmo nessa teoria simples eu consigo reproduzir a ideia básica, que agora a energia térmica necessária para eu jogar um elétron para a banda de condução, por exemplo, no caso de doadores, não é mais a energia da ordem de metade do gap. Né? Lembra na aula passada, o potencial químico estava aqui mais ou menos no meio do gap. É a energia da ordem de 1000 eletronvolts. Então, mesmo com a temperatura ambiente, eu vou conseguir ter uma população substancial de elétrons na banda de valência e de buracos na banda de condução. Depende se eu tenho impurezas doadoras ou impurezas aceitadoras. Tá? Então, torna-se então muito mais fácil eu ter agora portadores de carga. Tá claro isso? Oi. Desculpa, aquela previsão teórica ali na tabela é sobre o quê? É sobre a energia do elétron? Isso é a energia de ligação do elétron nesse pseudoátomo de hidrogênio que eu falei. É a energia para você quebrar
desprender o elétron daquele centro de carga positiva, e o que na prática significa essa diferença de energia aqui entre o estado fundamental dessa impureza doadora, que cria então um nível um pouco abaixo da banda de condução, e a energia do que seria um elétron livre na banda de condução, que seria essa energia aqui. Entendeu? Essa diferença de energia aqui. Sim. E nas colunas ali são as estruturas cristalinas e nas linhas são as impurezas. Não, desculpa, é o contrário. Exatamente. São as estruturas cristalinas e as colunas são as impurezas. Aqui é um cristal de silício, um cristal de germânio, e aqui são impurezas de fósforo, arsênio ou antimônio. Então, de maneira resumida, é isso. Impurezas doadoras, eu tenho condutividade devido principalmente aos elétrons. Claro que sempre vai existir uma concentração residual de buracos, né, como a gente viu na aula passada, né, a temperatura, a uma certa temperatura sempre tem um pouquinho, tanto de elétrons como de buracos, mas predominantemente eu vou ter o que a gente chama de material tipo N, N de negativo, quando eu tenho impurezas doadoras, que é condutividade devido aos elétrons. E no caso de impurezas aceitadoras, eu tenho material tipo P, que é condutividade devido aos buracos. Tá claro isso? Beleza. Vamos olhar também o raio de Bohr. A gente lembra, aqui mais uma vez, a expressão por raio de Bohr para o átomo de hidrogênio, que era 0,53 angstroms, né? Então, é a distância típica do elétron ao átomo de hidrogênio, a distância média, ou o valor esperado de R, né, no estado fundamental, no átomo de hidrogênio, que é da ordem de meio angstrom. Como é que eu obtenho isso para esse novo átomo, entre aspas, de hidrogênio, para essas impurezas? Mais uma vez, eu faço a substituição de N pela massa efetiva e eu faço a substituição de E ao quadrado por E ao quadrado sobre Epsilon. Tá? E aí eu tenho agora ao contrário, eu tenho um Epsilon no numerador e a massa efetiva no denominador. Então, em vez de ficar menor, o novo raio de Bohr fica maior, fica de 50 a 100 angstroms. Tá? Então, isso é um super átomo de hidrogênio, né? É um átomo de hidrogênio onde, na verdade, o elétron está preso à impureza ionizada, né? Mas, enfim, há uma distância típica que é muito maior do que o parâmetro de rede do cristal. Tá? Então, isso, na verdade, até justifica a gente adotar essa constante dielétrica para blindar a interação colombiana. Porque, se vocês se lembram bem, essa constante dielétrica é uma quantidade macroscópica, não é local, né? Envolve um número de átomos muito grande, né? Uma porção macroscópica do seu material dielétrico. Tá? Então, o fato de eu ter uma impureza, o elétron que está circulando numa região tão grande em torno da impureza, justifica a posteriori, de certa forma, essa aproximação. Tá? Isso aqui é um cálculo atomístico, né? Um cálculo incluindo todos os átomos e dentro de uma aproximação tight binding, da função de onda, ou na verdade da função de onda ao quadrado, de uma impureza doadora num cristal de arsenide de galho. Tá? Então, aqui no centro estaria a impureza, e aqui você dá para ver um pouco a periodicidade cristalina, que é um certo plano da rede FCC, da estrutura zinc blende do arsenide de galho, né? E é a região vermelha e amarela onde tem maior densidade de encontrar o elétron. Você vê que o elétron ele está mais ou menos aqui, como eu falei, a uma distância típica que é muito maior do que o parâmetro de rede, que seria essas distâncias aqui, pequenas, né? E essa é a função de onda do estado fundamental. Lembra que a função de onda do estado fundamental do átomo de hidrogênio é uma exponencial, né? É simplesmente uma função exponencial. Aqui ela é uma coisa mais complicada. É como se tivesse um envelope exponencial, mas eu ainda tenho essas oscilações aqui dos estados de Bloch, que em última análise são usados para expandir, podem ser usados para expandir essa função de onda do estado fundamental da impureza. Beleza. Alguma dúvida? Então a gente já aprendeu que tem impurezas doadoras e impurezas aceitadoras. E agora a gente vai olhar um pouco para dispositivos
eletrônicos e ópticos, né, optoeletrônicos em semicondutores, e eu queria só... a gente não tem tempo de ver em detalhe cada um desses dispositivos, como funciona, mas eu queria falar em detalhe de um dispositivo mais simples, que é o diodo, que é a chamada junção PN. Tá? Que, na verdade, ele é até um bloco, é um building block, né? É um elemento fundamental para você construir outros dispositivos. Então, entender bem como é que funciona o diodo, o semicondutor, ou a junção PN, assim, é um caminho para você depois, futuramente, se você tiver interesse, entender como é que funcionam os outros dispositivos semicondutores que a gente vai falar aqui. Tá? E tem um curso que é eletivo, né, no curso de graduação, uma disciplina eletiva que é Física de Materiais e Dispositivos Semicondutores, e aí nessa disciplina vocês podem ver em mais detalhe como funciona cada um dos dispositivos. Tá? Mas aqui nesse curso eu vou falar só sobre a junção PN. Bom, a junção PN, é você juntar um material tipo P com um material tipo N, grudar um no outro. Tá? Então, o material tipo N, como eu falei, ele vai ter doadores, e eu vou ter a uma certa temperatura, uma certa concentração de elétrons, que eu vou chamar de N. Tá? Então, material tipo N, eu vou chamar de N, é a concentração de elétrons por unidade de volume, no material tipo N, com doadores, e eu vou chamar de P, é a mesma nomenclatura que eu usei na aula passada, é a concentração de buracos a uma certa temperatura no material onde eu tenho, no semicondutor onde eu tenho aceitadores. Tá? Como eu falei antes, né? No material tipo N eu vou ter muito mais elétrons do que buracos, mas eu ainda tenho uma concentração residual de buracos. Tá? E o inverso vale para o material tipo P. Tá? Então, se eu olho aqui para a minha concentração de portadores, fazer um gráfico como função da distância, x, e aqui é a minha concentração, pode ser N ou P, aqui é a minha concentração de portadores. Eu vou pegar o material à esquerda, né? Eu teria um material do tipo P e com uma certa concentração de portadores, P. Tá? E à direita eu teria um material do tipo N com uma certa concentração de portadores, que não precisa ser igual a P, né? N e P podem ser valores diferentes. Né? E eu boto esses dois materiais em contato um com o outro. Eu formo uma junção. Né? Eu grudo um no outro exatamente nesse ponto aqui. Tá? Bom, quando isso acontece, eu chego aqui é como um gás, né? Eu tenho um gás de elétrons aqui e um gás de buracos aqui. Né? Quando o gás de elétrons vê aqui uma região onde não tem quase nenhum elétron, alguns desses elétrons vão, por difusão, querer ir para essa região aqui. E alguns desses buracos também, por difusão, vão querer ir da esquerda para a direita. Tá? Então, isso vai acontecer, mas vai ter um limite para isso acontecer. Porque se eu tiro elétrons dessa região, originalmente esse sistema era neutro. Ele começa a ficar positivamente carregado à direita. É a mesma coisa aqui. Se eu tiro buracos daqui, ele começa a ficar negativamente carregado. Tá? Então, vai acontecer um fluxo de buracos da esquerda para a direita. Então, de fato, a concentração real de buracos vai ser alguma coisa que vai fazer isso assim. E a concentração real de elétrons, depois que eu formo a junção, né, também é uma coisa que vai fazer isso aqui assim. Tá? Mas aí, como eu falei,
vai sair elétron da direita para a esquerda, então essa região aqui, à esquerda da junção, vai ficar negativamente carregada, enquanto a região à direita da junção, na parte N da junção, vai ficar positivamente carregada. Tá? Então vai ser construído um campo elétrico nessa região que aí vai prevenir que esse processo prossiga indefinidamente, vai frear esse processo numa situação de equilíbrio. Tá? Então, a difusão de portadores vai ser contrabalançada por esse campo elétrico que vai jogar contra essa difusão. Certo? Beleza. Então, isso ocorre por difusão. E aí, mas isso cria no meu semicondutor uma região muito especial, que é essa região aqui, né, onde onde houve esse fluxo de carga, que é chamada camada de depressão. Né? Tipicamente isso pode variar bastante, é de 10 a 2 a 10 a 4 angstroms. Isso é a região chamada de camada de depressão. Certo? Bom, todo mundo entendeu o que vai acontecer? Beleza. Então, esse campo elétrico que eu falei, ele vai estar associado, então, a um potencial eletrostático aqui nessa região. Certo? Então, um potencial eletrostático que vai ser positivo desse lado e negativo desse outro lado. Tá? Então, se eu for fazer um gráfico do potencial eletrostático, V, como função de x, no lado P e no lado N da junção, os valores absolutos não importam muito, mas o fato é que eu vou ter um potencial, uma rampa de potencial na minha camada de depressão, né, que eu vou estender até aqui embaixo, para usar a mesma escala x, né, que vai me gerar uma rampa de potencial aqui nessa região. Tá? Então, potencial positivo, como eu falei, à direita e negativo à esquerda. Tá? Então, essa rampa de potencial vai ter um valor que eu vou chamar de V. E essa variação de potencial, como eu falei, ocorre somente na camada de depressão. Tá? Onde aqui eu tenho carga positiva, aqui eu tenho carga negativa. Certo? Esse é o potencial eletrostático. Multiplicando pela carga, é como se fosse a energia potencial para uma partícula de carga positiva. Tá? Então, as partículas de carga positiva gostam de ficar aqui. Menos isso seria a energia potencial, né, para partículas de carga negativa. Então, as partículas de carga negativa gostam de ficar aqui. Tá? Seria um potencial inverso desse. Tá bom? Energia potencial. Tá? Beleza. Ok. Então agora essa é assim, a junção PN. E agora eu vou ver isso. Eu não apliquei ainda nenhuma tensão externa na minha junção. É só isso aqui surge naturalmente quando eu grudo um material do tipo P no material do tipo N. Tá? Agora a gente vai ver o que acontece em diversas situações. Tá? Então vou olhar primeiro em mais detalhe o que acontece quando eu tenho tensão externa nula, que é esse caso. Tá? Eu vou chamar a minha tensão externa de ΔV. Então, no caso de tensão externa nula, eu tenho a situação ΔV igual a zero. Se eu tenho tensão externa nula, quer dizer, o circuito aberto, não tem corrente elétrica nenhuma, certo? Então, não tem fluxo de elétrons ou de buracos
passando por aqui é zero. Tá? Mas ele é zero porque, na verdade, porque existe um cancelamento de dois tipos de corrente, que a gente chama corrente de recombinação e corrente de geração. Tá? Então, no caso de tensão externa nula, o fluxo é nulo devido ao equilíbrio de duas correntes. Né? Fluxo nulo, tanto de elétrons como de buracos, devido ao equilíbrio de duas densidades de correntes. A primeira a gente chama de corrente de recombinação. Vamos olhar, eu vou fazer nessa análise só o caso de elétrons e depois vai ser simples generalizar para o caso de buracos. Tá? Bom, vamos pensar no caso de elétrons. O que é a corrente de recombinação? Então aqui eu tenho os elétrons principalmente aqui nessa região N. Ok? Como eu falei, tem uma barreira de energia para o elétron ir para a região P, que é uma barreira que vale V. Tá? Lembra que a barreira para os elétrons, esse gráfico é invertido. Tá? Mas tem alguns elétrons que estão passando aqui na região N que chegam, por efeitos térmicos, chegam nessa região com uma energia cinética suficiente para vencer essa barreira e chegar na região P. Tá? Quando eles chegam na região P, eles veem lá um monte de buraco, não tem mais quase elétrons. Então eles são rapidamente recombinados. O que é recombinado? A gente falou um pouco disso na aula passada. Você pega um par elétron, um buraco, e eles se recombinam e geram um fóton, emitem luz. Tá? E aí, mas enfim, de alguma maneira o elétron conseguiu vir daqui para cá. Isso é que a gente chama de corrente de recombinação. Tá? Então, essa corrente de recombinação é devido a elétrons com energia cinética suficiente para vencer a barreira na camada de depressão. Essa corrente de recombinação, no caso de elétrons, eu vou chamar JN, porque é de elétrons, R de recombinação. Tá? E ela é proporcional a esse fator de Arrhenius que leva em conta a barreira de energia que eu tenho que vencer, que é EV, dividido por KBT. Esse é o fator de Boltzmann que dá a probabilidade de uma certa elétron com energia cinética da ordem de KBT, que é a energia térmica disponível, vencer essa barreira de energia que é EV. Tá claro isso? Essa é a corrente de recombinação. Então, desenhando aqui minha junção PN, só para deixar explícito, né? A direção do fluxo de elétrons, essa é a minha junção PN, P aqui, N aqui. Isso corresponde a um fluxo de elétrons da direita para a esquerda, do N para o P, e que se eu pensar em corrente elétrica é na direção oposta, porque o elétron tem carga negativa. Então a direção do meu J, NR, é da esquerda para a direita, tá? Do P para o N. Beleza. Como eu falei, em equilíbrio, né, a corrente total tem que ser nula. Então, essa corrente de recombinação, ela vai se cancelar com uma outra corrente que a gente chama corrente de geração.
essa corrente de geração, ela é o seguinte, como eu falei, vamos pensar nos elétrons, corrente de geração de elétrons. Mesmo na região P, tem um certo grupo minoritário de portadores de elétrons. Tá? Então tem uma certa concentração de elétrons bem pequenininha na região P. Da mesma forma, se algum desses elétrons chega na camada de depressão, eles vão ser rapidamente acelerados por esse potencial, né? Lembra que para elétrons o potencial é o contrário, ele quer chegar na região positiva, e vão para a região N. Tá? Essa é a corrente de geração. Então é devido a elétrons minoritários na região P, que chegam na camada de depressão, são acelerados para a região M. Uma coisa que é fundamental é que essa corrente de geração, ela não depende da altura da barreira, concorda? Ao contrário da corrente de recombinação, que depende fortemente, né, exponencialmente da altura da barreira, a corrente de geração não. Uma vez que eu chego aqui, ele vai ladeira abaixo para a direita, para a região P, para a região N, o elétron. Então, eu vou chamar essa corrente J, N de elétrons, G de geração, e ela não depende de V. Não depende da diferença de potencial na camada de depressão. Todo mundo entendeu isso? Não entendi porque não depende. Porque aqui pro elétron, né? Se o elétron está aqui e ele vem para cá, não importa a altura dessa barreira, ele vai querer vir para cá. Ele vai ladeira abaixo para cá, não importa o tamanho da barreira. Ele vai sempre vir para cá. Ao passo que para vir da direita para a esquerda, não. Ele tem que vencer uma barreira de potencial, então vai depender da sua energia cinética, entre aspas, inicial, né? Que é da ordem de kBt. Da relação entre kBt e da barreira. Tá? Só que no sentido contrário, não. Mas essa corrente é pequenininha, né? Porque, como eu falei, o número de elétrons aqui nessa região é pequeno, são portadores minoritários. Tá? Tá. Então, fazendo um desenho esquemático igual esse aqui, essa corrente é no sentido oposto. Né? Então, a minha junção PN, desenhada dessa forma, né? O lado P à direita, à esquerda, e o lado N à direita, essa corrente de geração representa um fluxo de elétrons, agora que vai da esquerda para a direita, do P para o N, e, portanto, a corrente de geração JNG, ela vai da direita para a esquerda. Tá? Bom, como eu falei antes, sem nenhuma tensão externa aplicada, essas duas correntes têm que se anular, porque não tem fluxo, não tem corrente elétrica passando pela junção. Tá? Então, nessa situação de equilíbrio, eu tenho esse resultado. JNR é igual a JNG, para o caso de ΔV igual a zero. Concorda? Então, esse é o caso ΔV igual a zero. Tá? O equilíbrio se estabelece pelo cancelamento dessas duas densidades de corrente. Beleza? Ok. Então, esse é o caso A, tensão externa nula. Vamos ver agora o caso de uma tensão externa não nula. Eu aplico uma diferença de potencial ΔV. Igual a ΔV. Diferente de zero, né?
Deixa eu primeiro definir uma convenção do que é ΔV positivo e ΔV negativo. Tá? A minha convenção vai ser a seguinte. O que eu vou chamar de ΔV positivo, maior do que zero, e que a gente chama de voltagem direta, ou polarização direta, significa aplicar uma diferença de potencial nessa situação aqui. Então eu tenho a junção PN e eu vou reduzir a minha barreira de energia. Eu vou botar um potencial positivo adicional na região negativa e eu vou baixar correspondentemente o potencial na região positiva. Tá? Então isso vai reduzir a minha barreira. Reduzir. V vai ficar V menos ΔV, onde ΔV é positivo. Tá? Essa é a voltagem direta. Tá claro isso? Eu vou aplicar essa polarização aqui. E a polarização reversa, ou voltagem reversa, é o contrário. Tá? O ΔV negativo, então ΔV menor que zero, voltagem reversa, corresponde ao inverter a minha polarização, menos aqui, mais aqui, certo? E nesse caso eu aumento a barreira de potencial, tá? Então a barreira aumenta. Mas eu continuo tendo V indo em V menos ΔV também. V sempre vai ser modificado para V menos ΔV. Só que como nesse caso ΔV é negativo, então a barreira aumenta. Tá? Nos dois casos, V vira V menos ΔV. Fala. Mas, por exemplo, se você colocar então, uma voltagem direta, não vai aumentar a repolarização? É isso que a gente vai chegar. A gente vai chegar exatamente nesse resultado. Mas aí, quer dizer, isso não mudaria também o próprio V? Vai mudar o V. Você está adiantando o que eu já vou falar. Mas é isso mesmo. Você percebeu bem. Então, em vez de V, eu vou ter V mais ΔV, menos ΔV aqui, na verdade. V menos ΔV. E aí vai aumentar essa corrente aqui. Eu já chego lá. Tá claro isso, gente? Essa convenção? Então, beleza. Vamos ver o que acontece agora com as correntes. Bom, eu vou mais agora ter que somar as duas correntes, na verdade subtrair, né? A minha densidade de corrente total, convencionando positiva para a direita, devido aos elétrons, né? Vai ter a parte dos buracos também, mas vai ser igual. Isso vai ser a diferença, né? Entre os módulos de GNR menos JNR menos JNG, tá? Bom, beleza. Vamos olhar para a corrente de geração primeiro, nessa situação nova. Mas a corrente de geração, eu já falei que não depende de V. Então ela continua sendo a mesma, no caso ΔV igual a zero, tá? Então
Então, a nova corrente de geração, JNG, num certo ΔV qualquer, é a mesma no caso anterior, JNG, quando eu coloquei ΔV igual a zero. Tá? Isso não muda. O que vai mudar é a corrente de recombinação, como vocês já perceberam. Tá? Então, a nova corrente de recombinação vai ser o que? JNR para um certo ΔV. Bom, a gente tinha visto que o J de recombinação é proporcional a menos EV, onde V é a altura da barreira, sobre KBT. Certo? Agora, a altura da barreira ficou modificada. Em vez de ser V, agora é V menos ΔV. Ok? Então, eu posso eliminar essa proporcionalidade, né? Escrevendo aqui que JNR para um ΔV é o meu JNR para um ΔV igual a zero, que aí está embutida essa constante de proporcionalidade. E o que é diferente disso é a introdução do ΔV. Então vai ficar E elevado a E positivo, ΔV é a carga do elétron, né? Sobre KBT. Tá? Todo mundo percebeu isso? Eu dei um pulinho adicional que eu não falei, mas enfim, é só você colocar essa constante de proporcionalidade como sendo uma constante C qualquer, né? E aí ver o caso onde eu tenho V, agora é V menos ΔV, e o que sobra é o ΔV aqui. Tá claro isso? Tá. Estamos quase lá. Bom, antes de eu escrever a resposta final, eu só vou dizer que tudo que eu fiz aqui para elétrons vale também para buracos, tá? E o resultado final vai ser uma combinação das contribuições de elétron e de buraco, ok? Então, a minha corrente total, densidade de corrente total, vai ser o quê? Bom, olha só, eu tenho JNR0 aqui. E o JNR para ΔV igual a zero, eu já tinha mostrado que era igual ao JNG para ΔV igual a zero. Então eu posso botar JNG em evidência. Né? Tá? Só que agora eu vou incluir o caso dos buracos também. Então a minha corrente total J vai ser o JNG, que não depende da voltagem, então é uma constante, mais o JPG, que vai ser o mesmo cálculo que eu fiz, só que agora para buracos, para portadores positivos, em evidência, e aqui eu tenho JNR menos JNG. Então, aqui vai ficar, então, vezes E elevado a E ΔV sobre KBT, menos 1. Oi. É só uma coisa. A diferença da polaridade direta para inversa, só que o ΔV muda de sinal, né? O ΔV muda de sinal, mas a fórmula permanece a mesma. Sim. V vai em V menos ΔV. Ah, tá. Aí dá para ver como é que o comportamento muda de um para o outro só mudando o sinal ΔV ali, né? Isso. Tá? Então, ΔV agora vai ser positivo ou negativo, não importa, depende de como eu aplico a tensão. Eu fui rápido demais aqui ou deu para entender isso aqui? Deu para entender? O que eu fiz aqui? Eu peguei o JNR de zero é igual ao JNG também. Tá? E aí eu botei JNG em evidência. Nessa expressão aqui, JNR menos JNG, que é a densidade de corrente total. Tá? Então ficou JNG em evidência, é elevado a ΔV sobre KBT menos 1. E aí eu adicionei a mesma coisa para os buracos, que seria um JPG, corrente de geração para os buracos. Aí deu isso aí. Tá?
Então, essa é a corrente no diodo como função da tensão aplicada a ΔV. Oi? Mas então, eu fico em dúvida. Se vai acumular carga, vai começar a acumular mais carga? Não, vai circular a carga, porque vai circular a carga no circuito. Ah, tá. Entendeu? Quando eu aplico uma diferença de potencial, eu tenho um circuito que vai circular corrente. Eu crio um desbalanço entre a corrente de recombinação e a corrente de geração. Elas eram iguais só para ΔV igual a zero. Como uma delas depende de ΔV e a outra não, eu vou criar um desbalanço que vai circular então uma corrente elétrica no sistema. Vamos fazer um gráfico dessa corrente elétrica, de J, como função de ΔV. Vocês já viram a curva do diodo em algum momento no curso aí de Lab 2? O que é o diodo? É um retificador, né? Então é a corrente muito maior numa direção do que na outra. Tá? É exatamente isso que vem. Isso vem dessa exponencial aqui, ó. Quando ΔV é positivo, eu tenho um crescimento exponencial dessa corrente. Para ΔV igual a zero, ela é zero, né? Isso aqui cancela com isso. Mas aqui, rapidamente, exponencialmente, ela cresce aqui. Agora, o que acontece quando ΔV é negativo nessa expressão? No limite de ΔV indo a menos infinito. Tende para zero. Isso tende a zero, mas eu tenho esse menos 1 aqui. E aí eu fico com uma corrente pequenininha que é menos JNG menos JPG. Que é pequenininho, mas é a corrente reversa do diodo. Né? Que tem essa magnitude aqui, né? Isso aqui é menos JNG menos mais JPG, que são a soma das correntes de geração de elétrons e buracos. Mas o fato é que eu tenho esse dispositivo não linear, né? É o retificador de corrente. Para uma voltagem direta, ele deixa passar a corrente. Para uma voltagem reversa, ele praticamente não deixa passar. Né? A corrente é muito baixa. Tá? E é assim que funciona, então, a junção PN no diodo. Vocês chegam a ver essa explicação no curso de Lab 2? Beleza. Bem qualitativamente, né? Não com essa fórmula deduzida assim bonitinha. Então, tá. É legal. Beleza, então. Então, voltando aqui para o slide, isso aqui é a mesma coisa que eu já falei antes, só que só o lado N está trocado com o lado P, o N está à direita, o P está à esquerda. Só por completeza eu estou colocando aqui camada de depressão, polarização direta, a barreira é menor, corrente alta, polarização reversa, a barreira é maior, corrente baixa. O cálculo detalhado a gente fez então no quadro, né? E isso aqui é a curva IV da junção PN, que ela é um retificador de corrente. Tá? Bom, entendendo a junção PN, a gente consegue entender vários outros dispositivos, tá? Semicondutores. Por exemplo, a gente pode entender como funciona o LED, né? O diodo emissor de luz, que é um diodo emissor de luz. Né? O que é o LED? É exatamente um diodo operando na polarização direta, então é essa polarização que leva os elétrons da região N para a região P. Aqui, né, eu vou usar, desculpa, deixa eu voltar aqui atrás. Eu vou usar esse diagrama várias vezes, né? Aqui o N, os elétrons são bolinhas vermelhas e a região P está mostrando os buracos que são essas bolinhas vazias, tá? Só que está trocado em relação a esse desenho que eu fiz, tá? Mas beleza, dá para entender. Então, o que é o diodo? Eu aplico a polarização direta, então eu transporto elétrons do N para o P e buracos do P para o N. Quando eles chegam aqui, quando eles se encontram, elétron e buracos se encontrando na camada de depressão, se o material for de gap direto, e aí que é toda a diferença de um diodo retificador para um LED,
né? Se o material for de gap direto, eles vão se recombinar e emitir luz. Tá? Isso, é assim que funciona o LED. Tá? Para fazer um diodo, eu uso material de gap indireto, porque aí eu não tenho essa recombinação e ele funciona como um retificador. Tá? Mas se eu tiver um arseneto de galho, por exemplo, um material que emita luz, eu vou ter essa recombinação e ele vai emitir luz. É assim que funcionam os diversos tipos de LED. Tá? Enquanto tem corrente da lítio do luz, né? Isso. Enquanto eu aplico uma diferença potencial, tenho corrente ali, na camada de depleção, na junção, ele vai emitindo luz. Qual o negócio direto mesmo dos gaps de banda? Isso, o material de gap direto, gap o direto. fundo da banda de condução e o topo da banda de valência estão para o mesmo ponto K, e o material de gap indireto, o fundo da banda de valência e o topo da banda de condução estão para pontos K distintos. Né? Por isso que é aquela coisa da conservação do momento, incluindo o fóton, né? Para emitir luz eu tenho que ter uma transição vertical. Tá? Então, o que não é possível nesse caso. Ok? Bom, qual é a cor do diodo? Aí depende, né? Depende do gap do material. A luz que vai ser emitida vai ter a ver com a energia do gap. Né? Então, a luz, a frequência do fóton emitido, H cortado ômega, vai ser aproximadamente igual à energia do gap. Tá? Então, eu posso ter, para fosfeto de galho, luz verde, fazendo ligas, como a gente vai ver, misturas, né? Eu posso variar desde o vermelho até o verde nessa liga de fosfeto de galho e arsênio. Ou eu posso ter diodos no azul, usando os nitretos, por exemplo, o nitreto de galho. Então, uma frequência, um comprimento de onda muito importante para as telecomunicações é no infravermelho, 1,55 microns. Alguém sabe por quê? Para esse comprimento de onda, eu tenho a janela de transmissão das fibras óticas. Né? A absorção do vidro que tem na fibra ótica ela é mais baixa para esse comprimento de onda. Então, para as telecomunicações, eu preciso ter lasers ou diodos que emitam nessa região. Né? E acho que os mais usados são esses baseados nessas ligas que envolvem 4 tipos de átomos. Né? 2 do grupo 3, índio e galho, 2 do grupo 5, arsênio e fósforo. Eu posso sintonizar exatamente para que a luz emitida seja exatamente nesse comprimento de onda, 1,55 microns, infravermelho. Mesma coisa o laser de semicondutor. O laser ele funciona o laser mais simples, ou os primeiros que foram feitos, nada mais é do que um LED turbinado, digamos assim. Você pega um LED, é a mesma estrutura básica do diodo, do LED, né? Só que bota uma dopagem maior, bota uma cavidade ótica para você ter amplificação e você faz um laser de semicondutor. Tá? Aqui é o chamado laser de homojunção, quer dizer, uma única junção PN. Tá? E aqui você tem uma cavidade e a saída do laser aqui. Bom, hoje em dia os lasers não são dessa forma, eles são mais complicados. Você pode otimizar de várias maneiras, né? E são chamados lasers de heteroestruturas. Eu já tinha mostrado essa figura na aula passada, onde você vai fazendo camada a camada seu material. É uma engenharia de maneira a otimizar a emissão. Enfim, aqui é um exemplo do laser azul de arseneto de galho, de nitreto de galho. Nitreto de galho índio. Tá? Bom, o que mais? Um outro tipo de dispositivo que você pode entender só com a junção PN são as células solares. As células solares é exatamente como se fosse o inverso do LED. Né? O que é o LED? No LED você joga uma corrente e aí você emite luz. Nas células solares você absorve luz na camada de depleção. E essa luz que é absorvida aqui na camada de depleção, o que é absorver luz? Criar um par elétron-buraco. Né? O elétron ele vai querer vir para cá, né, para a região positiva, e o buraco vai querer ir para a região negativa do potencial. Então o elétron vai para onde já tem elétron, o buraco vai para onde já tem buraco. Então você cria uma corrente nessa direção. Então, a célula solar é isso, você joga luz com energia maior do que o gap para você ter essa criação do par elétron-buraco, e se ele está na junção, essas cargas vão ser separadas, né, o elétron do buraco, e você vai criar uma corrente.
é uma corrente reversa. Ao contrário da polarização direta do diodo, vai criar uma corrente reversa. É o elétron indo para cá e o buraco indo para cá. Então são vários materiais semicondutores, tanto de gap indireto como de direto, são usados para células solares, né? Esse gráfico aqui eu acho espetacular, não dá para vocês verem nada, mas depois vocês podem olhar na internet, né? Isso aqui é a eficiência das células solares em função dos anos, do tempo, para diversos tipos de materiais. Depois eu dou referência disso, tá? É de um instituto americano que é dedicado só para isso. É um instituto National Renewable Energy Laboratory. Tá? Isso aqui é uma análise da evolução da eficiência das células solares em função dos anos para os diferentes materiais. Então, acho que o mais comum ainda no mercado são as células solares de silício, que são essas aqui em azul. Tá? Mas você vê que em escala de laboratório já tem outras bem mais eficientes do que ela. Tá? Então, enfim, com células de arseneto de galho, células envolvendo mais de uma junção. Tem outras, emerging PV, photovoltaic cells, que são essas aqui que são materiais mais recentes, surgiram depois, mas estão mostrando uma curva ascendente aqui muito forte. Enfim, tem um monte de informação aqui que quem tiver interesse pode ver nesse gráfico. Aqui diz os grupos que desenvolveram e qual material que usaram para ser desenvolvidos. Depois eu dou referência disso. Você pode achar no Google também. É só botar lá, Solar Cell Efficiency. Então você já vê que a gente já está chegando a eficiência de 50%, né, de energia do fóton transformada em energia elétrica. Tá? Bom, voltando para dispositivos eletrônicos, é importante a gente falar do transistor, né? Dá para entender, levaria mais uma aula para a gente mostrar como funciona o transistor, mas é um comportamento que a gente daria para entender usando essa mesma física que a gente usou para descrever a junção PN, só que o transistor é um objeto mais complicado, porque ele tem 3 eletrodos, tem a fonte, o dreno, e entre a fonte e o dreno vai circular a corrente elétrica por essa região chamada canal, e tem um terceiro eletrodo chamado eletrodo de porta, gate. Né? Esse é um exemplo mais comum de transistor, que é o chamado MOSFET, que é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Tá? É transistor de efeito de campo com essa combinação de óxido, semicondutor e metal. Então tem o semicondutor, que pode ser tipo P, aqui em vermelho, ou tipo N, aqui em verde. E tem essa camada de óxido, que é um isolante que isola a porta do canal semicondutor. E tem os metais, que são os contatos, né? Os contatos metálicos em cinza. Tá? O que o transistor faz? O transistor ele transmite a corrente elétrica da fonte para o dreno, controlado pelo eletrodo de porta. Então, variando a voltagem de porta, VP, né, eu posso ter diferentes curvas I versus V entre fonte e dreno. Tá? Então, aqui é I versus V na fonte e dreno, que é controlada por essa voltagem de porta VP. Tá claro? E é controlada de uma maneira também muito sensível. Quer dizer, e o que é o 0 e o 1 da lógica binária dos computadores? É simplesmente estar passando ou não estar passando corrente elétrica num transistor. Né? Se está passando corrente elétrica, é 1. Se não está passando, é 0. E a partir disso você constrói toda a sua lógica binária da computação. Tá? Esse é o MOSFET. Vocês aprendem o MOSFET no curso de Lab 2? Ou transistor? Legal. Bom, há um tempo atrás, isso aqui o gráfico já é um pouco antigo, esse gráfico é de 2002 talvez, eu falei para vocês da lei de Moore, né, que os transistores estavam ficando cada vez menores, né? E você nota que eu tenho dificuldade nessa arquitetura, porque se eu fico miniaturizando isso cada vez mais,
uma dimensão crítica era essa distância de camada do óxido entre o gate e o canal, entre a porta e o gate, né? Nessa tabela aqui, essa T-oxide em nanômetros, onde estava a indústria em 99, em 2002, né? E aqui você já estava chegando a 1 nanômetro, né? Que você está chegando, são 10 angstroms, né? São próximos às dimensões atômicas. E aí as pessoas ficaram alarmadas que seria o fim da miniaturização dos transistores, né? E, na verdade, a indústria conseguiu ir muito mais adiante, porque aqui dizia-se que existia uma parede de tijolo vermelho, que essa região vermelha dos números vermelhos é onde a indústria não tinha solução ainda na época, tá? Então existia essa parede entre 2005 e 2008, que era a época do apocalipse dos transistores, né? Onde não existia solução mais para miniaturizar isso cada vez mais, porque essa camada de óxido estava ficando cada vez menor, né? Da ordem das distâncias interatômicas. Aí conseguiram levar isso adiante, mudando o óxido, né? Trabalhando com óxidos que não eram óxido de silício, mas óxidos com constante elétrica maior, né? E aí conseguiram estender isso mais e estender a lei de Moore. E isso aqui é um outro gráfico da lei de Moore, também muito interessante. Entre 71 e até os dias de hoje, os diferentes... depois você olha com calma aqui, não dá para ler, mas os diferentes processadores... Deixa eu ver aqui, em 1908, aqui tinha o Intel 386, que eu fiz a minha tese de mestrado aqui em 89, tá por aqui. Né? Aqui tem os diversos Pentiums da década de 90, etc, etc, etc. E aqui o número de transistores em cada um deles, desde 1000 até 1 milhão, até 100 milhões, até 1 bilhão, etc. Tá? E aqui, então, existia essa ideia que lá por volta da década de 2000 você não ia conseguir miniaturizar, mas a indústria, de alguma maneira, a engenharia foi encontrando maneiras de continuar com que a lei de Moore fosse adiar um pouco o fim da lei de Moore. Tá? Atualmente, a maneira que a indústria está encontrando de fazer isso é ir para 3 dimensões. Em vez de você desenhar o seu circuito em 2 dimensões, fazer uma arquitetura de circuito um pouco mais elaborada usando 3 dimensões, e com isso você consegue juntar mais transistores aí numa única placa de silício. Tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada no Google sobre isso. Tem muita coisa curiosa acontecendo atualmente sobre isso. Ok. Deixa eu falar sobre mais alguns tópicos. Um deles é esse aí, crescimento epitaxial, heteroestruturas e engenharia de gap. Então, uma maneira de você combinar, eu já falei um pouco disso quando eu falei de ligas, né? De você variar as propriedades do seu material, em particular da energia do gap, que vocês já viram que é uma propriedade crítica do semicondutor, é você fazer misturas, né? E aqui, se eu tenho arseneto de galho, tem essa energia do gap próximo de 1.5 e esse parâmetro de rede, eu posso combinar com arseneto de índio, e nessa que tem o gap baixo, né, da ordem de 0.3 aqui, e fazer uma liga que combina arseneto de índio e galho, onde eu posso sintonizar o gap em toda essa região. E isso vale para as outras combinações também. Tá? Então é uma técnica que é muito utilizada para você fazer uma chamada engenharia de gap, você construir o gap que você quiser do seu material para a aplicação que você necessitar. Esse é um outro gráfico mostrando também o gap desses diferentes semicondutores, e aqui a região do visível, do ultravioleta e do infravermelho. Uma maneira de você fazer isso são as técnicas de crescimento epitaxial, e você crescer o semicondutor camada por camada. Tá? Então tem diversas técnicas de você fazer isso. Uma é chamada MBE, Molecular Beam Epitaxy. Você tem aqui o seu substrato onde você vai crescer o seu semicondutor, e aqui você tem diversos canhões com esses diversos elementos químicos que você vai construir o seu semicondutor. Você vai abrindo e fechando, e você pode misturar elementos químicos, ou você pode crescer uma estrutura, depois outra. Né? Então esse é um tipo de... Essa é
uma fotografia dessa máquina de MBE que se usa para fazer esse tipo de crescimento epitaxial. Essa é uma outra técnica chamada de MOCVD, também se faz a mesma coisa. Tá? Você pode também fazer heteroestruturas, por exemplo. Usando esse crescimento epitaxial, aqui é a direção do crescimento. Se você, por exemplo, crescer uma camada de arseneto de alumínio, que tem um gap dessa magnitude, e depois interromper o arseneto de alumínio e começar a crescer arseneto de galho, que tem um gap menor, e depois voltar a crescer arseneto de alumínio, você cria uma região onde você tem como se fosse um poço. Tá? É uma região onde os portadores de carga, tanto elétrons como buracos, ficam confinados ali, como se fosse aquele poço quadrado que vocês estudam lá em mecânica quântica. É uma maneira de realizar aquele poço quadrado. Tá? E aí você tem níveis quantizados de energia e sintonizando a largura do poço e também o material que você utiliza, você pode, mais uma vez, sintonizar a luz que está sendo emitida nesse poço quântico. Oi? Mas aí, nesse caso, seria um poço no espaço recíproco, né? Não, esse é um poço, você está vendo aqui no espaço real. Tá? Aqui eu estou vendo o topo da banda de valência e o fundo da banda de condução, ao contrário, em função da distância. Então, nessa região aqui, eu tenho arseneto de galho, então o gap é menor, e nessa região o gap é maior. É a direção no espaço real. É isso que é aquele negócio de armadilha? É uma armadilha para elétrons e para buracos. São um poço quântico. Tá? Em inglês é Quantum Wells. Vocês podem ver em seminários por aí. Tá? Isso aqui é uma imagem de microscopia. Tá? Isso aqui, você faz um corte disso, você vê, aqui é arseneto de galho, aqui é uma outra liga, acho que é arseneto de galho e índio. Você vê essas interfaces que são razoavelmente abruptas. Tá? E além disso, você pode fazer o que a gente chama de superrede. Lembra que a gente falou isso no contexto das oscilações de Bloch, né? Então você pode alternar indefinidamente arseneto de galho, alumínio, galho, alumínio, galho, alumínio, e você cria um padrão na banda de condução e na banda de valência, ou seja, o gap que varia periodicamente com a direção do crescimento. Aí você cria uma periodicidade artificial, que é uma chamada superrede, que também é usada para dispositivos optoeletrônicos. Poços quânticos e superredes é o que a gente chama de heteroestruturas semicondutoras. Hétero porque combina vários tipos de estruturas diferentes. Tem um outro tipo que são chamados pontos quânticos. Aí você, em vez de... O poço quântico é um confinamento em duas dimensões. Né? Aqui parece que é em uma dimensão, mas tem uma dimensão lateral aqui, que eu não estou mostrando, mas onde efetivamente isso aqui é um poço bidimensional. É uma região bidimensional onde eu tenho um tipo de material. Agora eu posso confinar em 0 dimensões, formar os chamados pontos quânticos. Tá? Por exemplo, eu crio essa arseneto de galho. Aí, esse é um exemplo de chamados pontos quânticos autoformados, que se formam espontaneamente. Né? Arseneto de índio e arseneto de galho. Se eu cresço uma camada de arseneto de galho e aí começo a crescer arseneto de índio por cima dele, tá? O arseneto de índio ele tem um parâmetro de rede bastante diferente do arseneto de galho. Então eu não consigo crescer uma camada epitaxial de um sobre o outro porque vai criar uma tensão entre os átomos. Porque inicialmente eu consigo colocar, digamos, um átomo em cima do outro. Mas se eles tiverem parâmetros de range muito distintos, né, essa camada mais estreita vai ficar muito tensionada e vai chegar um momento que ela vai chutar o balde e não vai querer mais crescer dessa forma e vai crescer na forma de ilhas, vai começar a formar essas ilhas aqui. Tá? Isso acontece espontaneamente. E aí se eu paro o crescimento de arseneto de índio e cresço novamente arseneto de galho, eu crio uma região artificial aqui, onde como se tivesse um curral, né? Um curral para os elétrons e para os buracos que ficam presos nessa região. Tá? Então isso é outra maneira de fazer dispositivos optoeletrônicos. Quem trabalha com isso aqui no Instituto é o Maurício Pamplona e o Germano também nessa parte de pontos quânticos para aplicações em optoeletrônica.
Aqui são imagens de AFM, imagens de microscopia de força atômica de alguns desses pontos quânticos. E tem uma coisa também legal que ele se você pode crescer um ponto quântico e depois outro, o próximo que você crescer, por questões de minimizar a tensão, com muita probabilidade ele vai crescer em cima desse aqui. Então eu vou como o ponto quântico é como se fosse um grande átomo, né? Um átomo artificial, uma região onde você pode confinar estados eletrônicos aqui, como se fosse um átomo, um potencial atômico. Só que é um potencial de uma heteroestrutura semicondutora. Se eu tenho vários deles, eu posso criar como se fossem essas moléculas triatômicas artificiais. Fala. Essa imagem aí é o quê? Foi feita como? Isso aqui acho que deve ser microscopia de STM, Scanning Tunneling Microscope. Deve ser uma microscopia dessa, onde você fez um corte transversal, né, nisso aqui. É como se você estivesse vendo aqui, você fez um corte aqui, expôs uma superfície e aí você fez a microscopia aqui. Então beleza, gente. Isso aqui é só para dar uma ideia do tipo de coisa, tipo de dispositivo que a gente pode fazer na área de física de semicondutores. Tá? A aula de hoje vai um pouco mais curta. Então, alguém tem alguma dúvida? Então, beleza. Então, hoje, se não me engano, vocês têm uma lista, né, para me entregar. E eu também vou deixar com vocês uma próxima lista. A próxima lista vai ser bem curta, né? Bem tranquila. E na quarta-feira a gente já começa um próximo capítulo que é magnetismo. Tá bom?